Falamos da potencial gravitacional, falamos da conservação da energia mecânica e o que acontece com a energia mecânica quando tem atrito. Foi ou não foi? Quando tem atrito, a energia mecânica ela vai ser dissipada totalmente ou uma parte dela. Quando não tem atrito, a energia mecânica se conserva. A mecânica do início é igual à do final, né? E fizemos dois exemplos. Passei aquele exemplo da pessoa no escorregador e um outro exemplo daquela pista, né? Da pessoa lá deslizando. E aí você viu que tem situações em que a questão não te conta de cara se tem ou não atrito. Você tem que verificar ali pelas dicas que ela dá se tem ou não atrito. Certo? Vamos continuar então. Eu vou pegar aqui a lista Energia Mecânica 2, tá? Que foi a última que estava para hoje, para a gente brincar um pouquinho com ela aqui. Pode ser? Vamos lá? Olha só, como começa, Marina? Aquele esquema lá que eu te passei no início, na aula passada, lembra? O problema, ele vai te apresentar um sistema. E esse sistema tem uma energia mecânica, certo? Nós temos duas opções, com atrito ou sem atrito. Se não tem atrito, o que acontece? A energia mecânica do início vai ser igual à energia mecânica do final, certo? A mecânica não vai ser dissipada, ela não vai ser perdida, certo? Coloquei a aula para gravar, gente? Coloquei. E se tiver atrito, o que acontece? A energia mecânica ela vai ser dissipada, ela vai ser transformada em calor, em barulho, por exemplo. Então a mecânica do início vai ser maior do que a mecânica do final. Certo, galera? E nesse caso o trabalho do atrito vai ser igual à variação da energia mecânica. Isso daqui resolve qualquer problema de energia mecânica. Certo? Então olha só. Nessa questão, a gente tem ou não atrito? Bom, a gente não tem atrito. Por quê, professor? Porque ele falou aqui, ó, sem atrito. Certo? Então é esse caminho aqui de baixo, ó. O que resolve o problema? Energia mecânica do início vai ser igual à energia mecânica do final. Certo? Onde é o início? No ponto A. Onde é o final? No ponto B. Certo? Então a gente identifica quais mecânicas, né, o corpo tem no ponto A e no ponto B e iguala as duas. Isso resolve o problema. Tá? Por exemplo, no início tem cinética? Não. No início só tem potencial gravitacional, certo? Então aqui ele tem potencial gravitacional. No ponto B, ele tem potencial gravitacional? Tem, que ele tem uma altura, né? Potencial gravitacional. Ele tem cinética? Tem também, porque ele passa pelo ponto B, certo? Bom, se não tem atrito, então a mecânica do início vai ser igual à mecânica do final. Isso resolve o problema. Então fica assim, ó. Energia potencial gravitacional do início vai ser igual à energia potencial gravitacional do final mais a energia cinética, certo? E aí fica, qual que é a potencial do início? mgh, só que aqui vai ser o H1, tá? Que é no início. No final a gente tem mgh2, certo? Mais cinética. Cinética é meio de m mv2, certo? E é isso que a gente quer, né? A velocidade lá no final, tá? Bom, para resolver isso, a gente pode dividir tudo pela massa, já que tem massa em toda a equação, né? Você coloca em evidência e passa dividindo.
Então fica assim, ó. GH1 vai ser igual a GH2 mais meio de V2. Esse cara aqui eu vou passar subtraindo e o 2 eu vou passar multiplicando. Tá? Então fica assim, ó. GH1 menos GH2, certo? Isso é igual a meio de V2. Qual que é a gravidade? 10. Qual que é a altura 1? A altura 1 é 10, não é? Acho que é. Deixa eu ver aqui. 10. E a outra é 5. Então, menos 10 vezes 5. Isso é igual a meio de V2. 10 vezes 10, 100. 5 vezes 10, 50. 100 menos 50 dá 50. O 2 você passa multiplicando e o quadrado passa como raiz. Essa é a velocidade. Então fica raiz de 100, 10 metros por segundo. Ok? Galera, vocês entenderam? Fabrício, um dia a gente vai aprender a fazer isso usando cinemática. Ah, Joel. Só na faculdade. Ah, Tá? Por quê, Joel? Esse problema usando cinemática fica muito complicado. Porque a inclinação muda, o ângulo muda, a aceleração muda. Fica difícil, com força, tá? E a matemática fica pesada lá na faculdade. A Mariana disse, eu acertei, mas não fiz desse jeito. Então, Deus me livre. Não, a Nina disse, então, Deus me livre. É sobre outra coisa, né? Achei que era a mesma pessoa. Mariana, eu vou explicar aqui o que você fez. Mas por enquanto aqui, gente, antes de explicar o outro jeito, vocês entenderam esse daqui? Nina, Mariana, Marina, hã? Entenderam ou não? eu acho que deu pra entender sim. Eu também fiz pelo outro jeito, mas esse. Mariana disse, entendi. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ok. A, a Marina tinha falado que não sabia qual fórmula usar, e agora tá mais claro, Marina? Ok. Bom, deixa eu explicar agora qual que é o outro jeito aí que eu acredito que vocês fizeram. Que foi o jeito que acho que foi a Mariana, né? Foi, a Mariana tinha me contado no início aí que ela tinha feito. Vamos lá, vamos resolver de outro jeito. Galera, os conceitos de energia, quer dizer, o valor, desculpa, da energia de um corpo, ela é relativa ao observador. Como assim, professor? Se eu te pergunto, qual a sua energia cinética agora? Mas depende de quem tu observa. Por exemplo, para o seu computador, a sua energia cinética é zero. Você está parado. Mas para o Sol, não. Para o Sol, a sua velocidade é de 108 mil quilômetros por hora. Certo? Então, sua energia cinética é muito grande para o Sol. Mesma coisa potencial gravitacional. Se eu te pergunto, qual é o potencial gravitacional do seu computador? Depende. Com relação à mesa, é zero. Mas para o chão, não é zero. Entende? Então ela é relativa. E às vezes você mudar o seu referencial facilita a resolução de um problema. Por exemplo, nesse problema aqui, a gente pode resolver ele mudando o nosso nível de referência. Como? Ao invés de usarmos a superfície aqui como referência, a gente pode colocar o nível zero aqui, ó, no ponto B. Certo? O ponto B pode ser o nível zero, não tem problema nenhum. E nesse caso, o problema se torna mais fácil. Por quê?
a potencial gravitacional de A vai se transformar apenas em cinética no ponto B. Porque se o nível de referência é esse agora, não há potencial gravitacional em B. Entende? Então fica mais fácil o problema. Quer ver? Olha só. Potencial gravitacional de A vai ser transformado em energia cinética em B. Então fica mgh sobre 2. Por que h sobre 2? Porque aqui a altura agora é metade. Certo? Vai ser igual a meio de mv2. Olha aí, a equação fica menor. Corta m com m. Corta esse 2 com esse 2. Passa multiplicando. E aí fica que a velocidade é raiz de GH. Raiz, gravidade é 10 e a altura é 10, né? Ele disse aqui, ó, 10. Isso dá raiz de 100, 10 metros por segundo. Dá o mesmo valor, né? Mas por caminhos diferentes. Observe que aqui a equação fica menor. Certo? Vamos ver então, olha só. Bom, como falamos, não tem atrito. O que isso significa? Que a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final. Isso resolve o problema, tá? Aí você identifica qual energia tem no início, qual que tem no final e iguala as duas. No início, o que tem? Só tem potencial gravitacional. Por que não tem cinética, professor? Porque ele no início estava em repouso. No final, ele tem potencial gravitacional, porque ele tem altura, e ele tem também cinética. Certo? Então fica assim, ó. A potencial gravitacional do início vai ser igual à potencial gravitacional do final, mais a energia cinética do final. Até aqui vocês fizeram isso, galera? A Nina, Mariana e Marina. Até aqui? Beleza, beleza. A Lívia achou aí 40 metros. Ótimo, vamos ver. Então tá, isso aqui é o primeiro passo, né? E aí? Agora você vai calcular a partir das equações, ó. Qual que é a potencial gravitacional do início? mgh. Certo? O H é a altura aqui, ó, no ponto P. Essa é a potencial do início, que é a mecânica do início. No final, o que a gente tem? Tem mgh sobre 2. Porque a altura agora é metade, ó. H sobre 2. Mais cinética, que é meio de mv2. Certo? Até aqui, vocês fizeram isso, galera? Tranquilo? A Lívia disse, eu coloquei 2H e H para ficar mais fácil. Beleza, não tem problema nenhum. Joel disse, dá para cortar todas as massas. Sim, Joel. A Nina fez até aqui. Marina e Mariana também? Hein, gente? Perguntei se vocês não falaram. Aqui, se você errou daqui para frente, o que isso significa? Que você errou matemática. Aí, ó, diz elas que fizeram sim. Então, até aqui é física, gente. Daqui para frente não tem nada de física. É matemática, que é resolver a equação de primeiro grau. Entende? Então, se vocês erraram daqui para frente, você está errando matemática. Beleza? Então, vamos lá. Como o Joel disse, nós podemos simplificar, ó, cortar todas as massas. Porque tem massa em toda a equação. Então, você pode colocar em evidência e passar dividindo.
certo? Que é o mesmo que cortar tudo. O que sobrou? GH é igual GH sobre 2 mais meio de V2, certo? Como esse 2 aqui ele é comum, eu vou passar ele multiplicando, certo? Você pode pôr em evidência e passar multiplicando. Como que fica? 2GH é igual a GH mais V2, certo? Passei o 2 multiplicando. Agora, esse GH aqui, eu vou passar subtraindo, certo? Fica como? 2GH menos GH dá o quê? GH, que é igual a V2. O que a gente quer? Nós queremos a altura, não é? Ele pediu altura. Então, ó, vamos isolar a altura. Fica assim, a altura é igual V2 sobre G. Qual a velocidade dele? Que a questão disse? 20 metros por segundo. Então, fica 20 ao quadrado, 400 por 10. 40 metros. Ok? Parabéns, Lívia. E aí, galera, identificaram onde vocês estavam errando? A Nina, eu tinha cortado só 2 massas. Ah, não, tem a outra massa ali, né, Nina? Entendeu aí, galera? Todo mundo? Sem dúvidas? Não, filho. Bom, acho que sim, acho que dá pra ir pra próxima. Tá, obrigado, Joel. Eu tinha esquecido de levar, mas depois que você falou, arrumei. Beleza. Então vamos para a próxima? Olha só. Gente, que ó, mesmo raciocínio, tá? Igualzinho, cara. Você vai pensar o que você fez aqui na questão anterior. Vou dar 2 minutinhos aqui para você tentar fazer. Qualquer coisa aqui, você pode me chamar aqui que eu te ajudo se você agarrar em algum lugar, tá legal? Vamos lá, vamos corrigir. Qual que é o caminho de resolução? Verificar se tem ou não atrito. Como eu disse, não tem. Então, a mecânica do início vai ser igual à mecânica do final, certo? No início, ó, o início é aqui. O que é que tem de mecânica? Apenas cinética, concorda comigo? Meio de MV2. E no final, o que que tem? Ah, no final tem cinética, mas tem também potencial gravitacional, MGH, certo? Então fica meio de MV2 vai ser igual a cinética do final mais MGH, certo? Até aqui, tranquilo, galera? Agora, daqui para frente é matemática, não tem nada de física, certo? Então fica assim, ó. A gente quer a cinética no final, né? Foi o que ele pediu, ó. Cinética da bola no ponto P. Então fica energia cinética final vai ser igual. Esse cara aqui eu vou passar subtraindo, certo? Meio de MV2 menos MGH, que é igual. Qual que é a massa? A massa da bola? 0,5 kg.
Qual a velocidade dela no início? 10 metros por segundo. É 10 ao quadrado, né? Menos 0,5, gravidade é 10. E a altura? A altura no final é 2. Certo? Até aqui vocês chegaram, galera? Sim, não, kkk. Mas agora entendi. Beleza. Então fica assim, ó, a energia cinética final é igual 10 ao quadrado dá 100, tá? 100 vezes 0,5 dá 50, por 2 dá 25. Menos 10 vezes 0,5 dá 5, vezes 2 dá 10. Isso dá 15. 15 joules. Tranquilo, gente? Todo mundo aí? Beleza? Achou difícil, Olivia? É, gente, igual a Nina disse agora, eu quis fazer essas questões bem devagar e ir conversando com vocês para eu identificar onde que vocês estão agarrando. E a impressão que eu tive é que vocês estão agarrando em matemática. Ao desenvolver uma equação de primeiro grau, por exemplo, né? Essa é a impressão que eu tive. Parece que a física ali, vocês entenderam, a física é como modelar o problema, que é a conservação de energia ou não, né? Se ela conserva ou não, mas aí depois tem que desenvolver a equação. Parece que vocês estão agarrando aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu errei na hora de montar a fórmula. A Mariana disse, Bernardo entendi. Faz a 4 aí, por favor. 4 é mais legal. A Nina, qual a solução para esse problema? Você fala, Nina, essa dificuldade na matemática? É isso que você se refere, Nina? Tá. Bom, aí é o seguinte, Nina. Vou te falar aqui algumas matérias da matemática que são pré-requisitos da física. Fração, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, radiciação, potenciação. Essas matérias, Ina, a gente vai usar sempre, sempre, sempre. Então, qual a solução para esse problema? Pegar um monte de listas dessas matérias e resolver. Ah, e trigonometria, tá? Esqueci de colocar. Vou repetir, ó. Equação de primeiro grau, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, fração, equação de segundo grau, potenciação e radiciação. Tá? E trigonometria. Isso aí é, tá? Trivial, tem que ser trivial mesmo aqui, que nós vamos usar muito. Porque todos os problemas que a gente vai resolver, no final a gente vai cair em alguma coisa dessas aí da matemática. E se não sabe, aí não consegue concluir o problema. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui que o povo falou. Eu não consigo acompanhar o chat, que vai chegando coisa, ele sobe. Joel, nós vamos ver a quarta aqui, peraí. Eu não sei qual forma usar. Aí vai no chute, também não sei qual forma. Eu errei na hora de montar. Foi na parte física mesmo. Sim. Já começamos mal então. Gostei desse tipo de aula. 4 fica para amanhã então.
Pô, Joel, não vai dar tempo, né? Mas a gente faz amanhã. Achei que ajuda demais. Só na radiciação e fração já me ferrei. Trigonometria que aperta. Verdade, os 2 minutos até que ajudaram. Dá para arrumar o que você percebeu que está errado. Sim, essa era a minha intenção. Obrigado. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Amanhã tem aula, né? A gente continua corrigindo essa lista, tá? E todas de trabalho e energia. Podem colocar em dia todas as listas de trabalho e energia, que amanhã nós vamos fechar essa correção aí, tá bom, gente? Nós vamos mudar de matéria, tá? Beijo, galera. Fica com Deus. Tchau. E aí, podemos corrigir? Por mim, já pode corrigir. Conseguiu fazer, Maria Eduarda? Olha, consegui é uma palavra, assim, muito específica, mas eu fiz umas contas aqui, deu uns negócios, mas eu acho que tá errado. Tá bom. Vamos lá. Ninguém mandou nada para mim no chat. Ô, gente. Pois que a galera, né, andou conversando com essa turma aqui a respeito das participações nas aulas, de câmera e tal, aquilo tudo ali, vocês melhoraram bastante, começaram a participar, abrir as câmeras e tal. Mas aí vocês foram sumindo de volta. Não deixa isso acontecer não, cara. Vamos participar, vamos lá, vamos fazer, vamos aprender. Bom, você vê, ninguém mandou no chat para mim nada, nem se fez, se não fez, o que que achou. Vamos lá, vamos corrigir então. Um bug jump é instalado no áudio edifício, como mostra a figura 1. Deixa eu compartilhar o OneNote aqui. Então tá aí. Esse aparelho é constituído de uma corda elástica que tem uma das extremidades presa a uma haste acima de uma plataforma de salto. A extremidade livre dessa corda alcança o mesmo nível que a plataforma, a 50 metros do solo, como mostra a figura 1. Guilherme decide pular desse bug jump. Inicialmente, ele é amarrado à extremidade da corda, que se distende lentamente até que ele fique em equilíbrio, pendurado a 20 metros da plataforma, como mostrado na figura 2. A massa de Guilherme é 60 kg. Então, Guilherme retorna à plataforma, de onde se deixa cair verticalmente, preso à corda elástica. Considerando as formações, então, primeiro ele quer a constante elástica, e depois ele quer a menor distância que Guilherme vai atingir em relação ao solo. Beleza. Como vamos encontrar a constante elástica, hein, que é a primeira pergunta? Bom, senhores, quando ele pula, ele vai oscilar, uma hora ele vai parar. Certo? Por que ele para? Porque ele vai perder energia mecânica por atrito, chega uma hora que ele para, né? Quando ele fica parado, que é na figura 2, como o texto explica, o peso dele vai ser igual à tensão. Desculpa, tensão não fosse elástica, né? Por quê? Aqui não é uma corda, é um elástico, né? Então, se ele está em repouso, é porque o peso dele é igual à força elástica. Então, a gente pode escrever peso igual à força elástica, o peso dele dado pela massa vezes gravidade, e a força elástica ela é dada por kx, certo? A gente quer encontrar aqui o K, a constante elástica. E aí fica K é igual à massa dele, que é 60, a gravidade é 10, dividido por X. Quem é o X? Passa aqui o X dividindo, né?
O X é a deformação da mola, no caso aqui um elástico, e ela esticou quanto? 20. Então a gente tem 30 newtons por metro. Beleza? Essa é a constante elástica. Alguma dúvida? Deu para entender. Ô, Fabrício, Oi? eu tenho uma dúvida que é tipo assim. Eu vou perguntar que aí fica mais fácil. A mola, quando você estica ela e quando você compressa ela assim, ela ainda faz força para poder voltar ao ponto de equilíbrio. O elástico, Sim. só quando você estica ele que ele faz essa força. Então, quando volta, tipo, a conta do período é a mesma coisa? Ah, sim, é porque o. Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que a mola, se você comprimir ou esticar, ela faz força. O elástico não, né? O elástico, se você comprimir ele, ele fica frouxo, ele não faz força, né? Só se você esticar. É isso É, mesmo? é isso. Isso. E aqui, não, tá certo isso. E nesse caso, a gente tem a força elástica, porque a corda, ela ia só até a plataforma. Quando ele pendura nela, ela estica 20 metros. Então ela está fazendo a força elástica para cima, entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, para calcular o período, seria diferente a conta? Ó, o período de oscilação? É, Ah, tá, entendi o que você está falando. É porque ele vai oscilar, ele vai subir, vai descer, e só que quando ele sobe, ele passa em posição de equilíbrio, você não tem a força, né? Sim, sim, nesse caso aí, para você calcular o período, você vai dar um trabalho danado, viu, cara? Vai dar muito trabalho. Isso aí a gente não vê no ensino médio, não, tá bom? graças a Deus. Porque você vai ter uma combinação aí, cara. Quando ele sobe, você vai ter que usar cinemática, né? Queda livre, lançamento vertical. Você lançou o cara para cima, quando ele sobe. Então você precisa da energia cinética dele, você calcula a altura que ele chegou. Com isso você consegue calcular o tempo para ele subir. O tempo de subida é o mesmo de descida, até a posição de equilíbrio. Só que quando ele chega ali, a partir daí, você vai ter que usar a equação do período massa-mola. Então vai ter que fazer a combinação da cinemática aqui com o movimento harmônico simples, tá? As equações de cinemática com a equação do período. Vai dar um trabalhinho legal. Tá bom? Beleza. Mas a sua ideia é legal. Gostei dela. 2. Calcule a menor distância que Guilherme vai atingir em relação ao solo. Bom, um erro muito comum aqui nessa questão é o aluno achar que a menor distância ela vai ser os 50 metros menos 20, ou seja, 30 metros. Porque o cara pensou, ele não parou aqui? Então daqui até aqui embaixo é 30 metros. Não, não. Não é essa a altura mínima não. Sabe por quê? Quando ele pula com o elástico, ele passa dessa posição, né? Ele vai sendo freado pelo elástico. Então ele vai passar, aí ele desce, vamos supor, até aqui embaixo, aí ele é jogado para cima, ele vai subir, depois ele vai cair de novo, vai subir, ele vai ficar oscilando. E ele estabiliza ali nos 20 metros. Então a altura mínima, ela acontece na primeira vez que ele pula. Concorda comigo? Primeira vez que ele pula, ele vai atingir a sua altura mínima. Esse cálculo, obviamente, é extremamente importante num esporte como esse. Porque se você calcular e der zero, o que significa? Que o seu esporte é extremamente radical. Pois assim que o seu cabelo começa a encostar no chão, você para. Cruz credo. Se a altura mínima der negativa, significa que você não vai voltar mais não. Tá? Tem que dar positivo. E aí, como é que nós vamos encontrar essa altura mínima, hein?
Bom, olha só. Vamos pensar que o nível ele é 0 nesse local. Aqui o nível é 0. Por quê, professor? Dessa forma a questão fica muito mais fácil, pois quando ela pula, considerando este nível como 0, toda a sua energia potencial gravitacional será transformada aqui embaixo em energia potencial elástica. Concorda comigo? Porque quando ele chega ali naquele nível, se o nível é 0, não tem mais altura. Então não tem potencial gravitacional. Ele para ali, não é? Ele vai sendo freado até parar, então não tem cinética. Ele só tem potencial elástica, que o elástico esticou. Certo? Agora, se você considera o chão como referencial, a equação se torna mais difícil. Por quê? Nesse caso, a potencial elástica, a potencial gravitacional da pessoa, ela vai ser transformada em potencial gravitacional, porque agora vai ter altura, né? E se o nível for o chão. E ainda vai ter potencial elástica. Então a equação fica maior, dá mais trabalho. Tá? Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar essa altura aqui, ó, até o nível que eu escolhi de Hzão. Tá bom? Então, a energia potencial gravitacional da pessoa será totalmente transformada em energia potencial elástica, certo? Lá naquele nível que eu escolhi, já que lá o nível 0 não tem potencial gravitacional. Então fica assim, qual a potencial gravitacional na plataforma com relação a esse nível que eu escolhi? mg Hzão. Concorda comigo? Que vai ser igual a meio de K x2, né? Que é a potencial elástica. Mas espera aí. Quem é x? X não é o tanto que a corda, que o elástico, desculpa, esticou? Não é? O x é a deformação da mola. E que tanto que ela esticou? Ela vinha só até a plataforma. Agora ela foi até lá embaixo, então ela esticou Hzão. Logo, x é igual a Hzão. Concorda comigo? São iguais. Então, a gente pode cortar esse Hzão com um x. E aí sobra o quê? mg é igual a meio de K vezes H. O x aqui é o H, né? O Hzão, tá? E o que se a gente encontrar Hzão, a gente acha a altura mínima. Então, Hzão vai ser 2 mg sobre K. Então, o Hzão vai ser 2, a massa é 60, a gravidade é 10, e o K a gente acabou de encontrar. Ele vale quanto mesmo? Esqueci. 30. (60 por 30 dá 2. 2 vezes 2, 4 vezes 10, 40. Então, o Hzão é 40 metros. Mas essa é a resposta? Não. A distância da plataforma até onde a mola esticou no máximo foi de 40 metros. Então, qual altura ele ficou do chão, galera? 10. Concorda comigo? Porque antes era 50. Ele perdeu 40, sobra 10. Então, a altura mínima que ele atinge, ela é de 10 metros. Dúvidas?
Não, tá de boa. Ok. Essa questão é muito difícil. Achou difícil, Pedro? Eu achei, não consegui resolver, não. A primeira pergunta é super fácil, né? A segunda dá um pouquinho mais de trabalho. Então vamos agora para a lista energia no movimento harmônico simples, que foi a matéria que a gente estudou ontem, né? Vamos fazer? Vou dar 3 minutinhos aí para vocês tentarem fazer, tá bom? Pedro mandou aqui para mim, acho que é C. Essa eu não sei, Fabrício, não consegui pensar em uma resposta certa. Beleza. Também não. Vamos lá então? Uma massa M executa um movimento harmônico simples. Sua energia potencial U, potencial aqui é a potencial elástica, né, gente? A massa está executando o harmônico simples lá, tá? Em função de sua posição X, está representado no gráfico abaixo. O zero, pessoal, olha só, vamos analisar esse gráfico. O zero, aí ele fala aqui, ó, representa sua energia total. O que é energia total? É energia mecânica. Então, esse nível aqui, ó, dado pela essa linha pontilhada, representa a energia mecânica. Tá? Esse ponto zero aqui, observe-o no gráfico. É o ponto em que essa curva, que não sabe... Ah, sim, ele fala que a potencial, né? A sua potencial é zero. A potencial elástica é zero. E quando que a potencial elástica é zero? Quando a mola não está deformada. Ou seja, a posição de equilíbrio. Né? Então, estava lá o bloco,
preso à mola, ele oscila daqui até aqui. O ponto zero é o ponto do meio. É o ponto que não tem potencial elástica. Esses outros pontos aqui tem que ser o x1 e o ponto x2. Né? Esse aqui é o x1 e aqui é o x2. Porque são os pontos. Como é que eu sei que esses pontos são x1 e x2? Pois nesses pontos... desculpa aqui, ó. O x1 não é extremidade, não. Ó. O x1 está deslocado para cá, tá? Então eu sei que uma extremidade chama x2. A outra não é o x1, não. A outra eu não sei quanto que é, não. Mas olha só. No ponto x2, a potencial elástica, que é essa curva aqui, ela é igual à energia mecânica. Concorda comigo? O que isso significa? Que esses são os pontos, ó. O ponto A e o ponto B são os pontos de deformação máxima da mola. Que é quando o bloco para, né? Ele está lá oscilando, aí ele para e volta na deformação máxima. Que são esses pontos, A e B. Tá? Então, vamos ver aqui uma alternativa. Em x1 está aqui, ó. Sua energia cinética será A. Você pode ver pela figura que A é a distância daqui até aqui, ó. Certo? Esse ponto aqui, gente, representa o quê? A energia potencial elástica. Que a questão fala, a curva representa a potencial. Então a A é falsa, né? Ele representa potencial elástica e não cinética. Vamos ver a B. Em x1, sua energia potencial será B. Não, a potencial é o A, né? O B que vai ser a cinética. Por que, professor, que B é cinética? Porque no oscilador massa-mola, você tem potencial elástica virando cinética, cinética vira potencial elástica, né? A mecânica é a soma das duas. Se a mecânica é a soma das duas e ela é constante, significa que se no ponto x1 o valor de A é o valor da potencial elástica, o que sobra é a cinética, que é o B. Então, letra C, né? Em x1, sua energia cinética é B? Sim. Letra C. Mas vamos ver as outras. Na posição x2, sua energia cinética é máxima? Não, a cinética é zero, ele para na posição A, no x2 aqui, né? Na posição x2, sua energia potencial será nula? Não, a potencial é máxima. Certo, senhores? Dúvidas? Sem dúvidas? Agora eu entendi. Então vamos para a próxima. Agora a questão 2 aqui. Vou dar 3 minutinhos para vocês, tá? Podem fazer.
Pedro mandou aí pra gente, B. O outro Pedro Henrique também mandou B. Vamos fazer. Um objeto preso por uma mola de constante elástica igual a 20 newtons por metro executa um movimento harmônico simples em torno da posição de equilíbrio. A energia mecânica do sistema é 0,4 joules e as forças dissipativas são desprezíveis. A amplitude de oscilação do objeto é de... O que é amplitude, galera? Ó, tá aqui o bloco preso à mola. Aqui é a posição de equilíbrio, x0. Aí você puxa o bloco uma certa distância. Essa distância, ela representa várias coisas. Ela representa, vamos chamar ela de D, ó. O D representa a deformação da mola. O D representa o deslocamento do bloco. O D representa a amplitude do movimento, tá? Ele é igual a várias grandezas físicas. E ele quer que a gente encontre essa amplitude de oscilação. Bom, como a energia mecânica é 0,4, e nesse ponto a gente só tem a potencial elástica, não é? O ponto de amplitude máxima, você só tem potencial elástica. Não tem cinética, o bloco para. Então a gente pode falar que a potencial elástica ela é igual a 0,4 joules nesse ponto, já que não tem cinética. Então fica, e potencial elástica é dada por meio de Kx2, que é igual a 0,4. Né? A gente sabe a constante elástica, ela vale 20. Então fica meio de 20, x2 igual a 0,4. 20 por 2 dá 10. Você passa o 10 dividindo, fica 0,4 por 10, que dá 0,04, né? Então fica x2 a 0,04, passa como raiz. X é igual a raiz de 0,04. 0,04 é a mesma coisa que 4 sobre 100. Então fica raiz de 4 sobre 100. Raiz de 4 é 2. Raiz de 100 é 10. Isso dá 0,2. Resposta letra B. Ok? Dúvidas, gente? Se eu conseguir acertar. Eu ia falar isso agora, então essa tá de boa. Essa é mais fácil, né? Então vamos para a próxima. Ô Fabrício, Oi. só me explica uma coisa de matemática aqui, porque deu raiz de 0,04 o meu. Porque eu fiz de um jeito diferentezinho assim, aí deu 0,04. Como é que eu calculo a raiz desse número? Porque eu fiz na calculadora. O meu também. Eu cheguei nisso aqui, ó. Raiz de 0,04. Tá, entendi. Aí que eu fiz, Pedro? Como é que calcula a raiz de 0,04? 0,04 é a mesma coisa que 4 sobre 100. Aí você tira a raiz em cima e embaixo. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. 2 por 10 é 0,2. Entendi. Muito bem. Próxima.
Vamos fazer, senão não vai dar tempo, não. Pra gente resolver. A gente tem a massa mola. E ele fala aqui que não tem atrito e cai a constante elástica. A mola é deslocada a uma distância x0, passando a oscilar. Em que ponto ou pontos a energia cinética da massa é igual a 7/9 da energia potencial do oscilador do sistema? Bom, galera, eu vou falar que até o x0 a distância A, tá? A amplitude de oscilação. Nesse ponto aqui, quando o bloco chega aqui, você concorda comigo que a energia mecânica dele ela é igual à potencial elástica, não é? É igual à potencial elástica, que é dada por meio de K x2. Mas nesse caso o x ele é igual a A, que é a amplitude. Então fica meio de K A2, né? Mas a mecânica, ela não é sempre a soma da cinética com potencial elástica? Só tem as duas aqui. Claro que no ponto de enlogação máxima, já tem potencial elástica, mas nos outros pontos você tem as duas, cinética e potencial elástica. Mas a soma delas tem que continuar dando meio de K2, tá? Então, no ponto que ele pede, a gente pode falar que a energia cinética nesse ponto aqui, tá? Mais a potencial elástica desse ponto aqui, vou chamar de ponto P, ponto P, ponto P, ela tem que dar meio de K2, que é a soma delas, né? É a energia mecânica do sistema, tá? Então fica assim, ó, meio de K A2 é igual a cinética, só que a questão fala que a cinética é igual a 7/9 da energia potencial, que é meio de K x2. Agora o x se refere a esse ponto, o ponto P, né? Mais quem? A potencial elástica, né? Porque a cinética é 7/9 da potencial elástica, mais a potencial elástica, que é meio de K x2. A gente pode cortar todos esses meios aqui, ó. Né? Tem meio em toda a equação, você pode cortar ele, divide toda a equação por meio, né? Outra coisa, a gente pode cortar também esses K's aqui, ó, tem K em toda a equação, né? Sobrou o quê? A2 é igual a 7/9 de x2 mais x2. 7/9 de x2 mais x2 dá quanto isso, hein? Isso daí vai dar 16/9, né? Tira a MMC aqui. MMC faz mais não, gente. MMC é coisa de criançazinhas, bem pequenininhas. O que você pode fazer? É 7/9 de x2 mais 9/9 de x2, né? 9/9 é 1, é o que tinha antes. 9 mais 7 dá 16. É muito melhor do que ficar fazendo MMC. Então, isso daqui vai dar 16/9. O quadrado passa como raiz. A gente quer o x, né? Então, fica assim, ó, x é igual a 9A2 sobre 16. Tira a raiz. Isso dá 3/4 de A. A é a amplitude, né? Que é o nosso x0 que ele deu aqui, ó. x0, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Distância x0. Pronto, tá resolvido. X é igual a 3/4 da amplitude. Esses são os pontos, né? São dois pontos, né? Que eles são simétricos, né? Com relação ao ponto de equilíbrio. Beleza, gente? Alguma dúvida?
E a outra cinética pode ser superior à potencial elástica? Não. Pois a energia se conserva. Ok? Dúvidas, senhores? Então, finalizamos a lista energia no MHS. Tá? Tchau, gente. Até mais. Falou, Fabrício. Valeu. Tchau, Fabrício. Obrigada. Tchau, Fabrício. Tchau, Fábio. Obrigada. Valeu, valeu.